para proferir a próxima palestra, brevemente o currículo da doutora Márcia Consulim. Ela é fisioterapeuta, possui pós-graduação lato sensu em fisioterapia dermatofuncional, mestrado em fisioterapia e coordenadora científica da HTM Eletrônica. Uma salva de palmas, doutora Márcia Consulim. Bom dia, gente. Vamos lá. Vou passar um pouquinho dessa experiência inovadora com o uso dessas duas tecnologias aí associadas. Essa, brevemente, né, o meu currículo que está disponível na plataforma Lattes. Eu trabalho com a plataforma vibratória, na verdade, já faz há muitos anos. Talvez quem é recém-formado na área, né, não pegou a moda da plataforma vibratória, né? Mas a plataforma vibratória já foi moda, né? E só se falava dela. E como tudo na estética normalmente tem seus altos e baixos, é comum um recurso, né, ser moda, todo mundo falar dele, e depois esquecer, e aí entra uma nova moda, uma nova tecnologia, né? Eu sempre utilizei, desde quando era moda, que eu tive contato com a plataforma, né? Mantive e mantenho ela no meu consultório, né? Faço uso dela desde então, né? Desde aí de 2010, mais ou menos, né? Até hoje. Bom, quando a gente fala da vida moderna, né? Para a gente ter uma ideia aqui de vocês, quem é praticante de exercício físico, levanta a mão. Desses que levantaram a mão, quem gosta de praticar exercício físico? Né? E é uma característica, não sei se vocês perceberam, né? Principalmente dos nossos pacientes. Eles não gostam de exercício, né? E muitas vezes vão procurar um tratamento estético, né, para substituir, né, os efeitos locais, vamos assim dizer, de remodelagem, né, das estruturas com tratamento estético, né? Então, essa é algo assim, muito característico dessa nossa população de clientes pacientes. Uma das coisas que a gente vê nessa era moderna, existe um desânimo muito grande para a prática regular de exercício físico, né? É um cansaço grande que a pessoa tem, né? Associado com isso, tudo que a vida moderna nos proporciona, né? Você não precisa mais levantar de um sofá para desligar ou uma televisão para mudar o canal. Você tem tudo computadorizado, né? Tudo próximo, inclusive as refeições, né? Cada vez mais vindo em caixinhas, né? Em box, né? Que você já fica na frente da TV, controles remotos, já com a sua refeição ali do lado, né? Então, é uma falta, né, grande de atividade no dia a dia, né? Ao mesmo tempo, que estresse de trabalho, né? A gente tem tido uma carga muito grande, uma cobrança muito grande, uma pressão, né? Muita falta de tempo para conseguir dar conta de tudo, né? Isso vai transformando o quê? O padrão, né, humano, né, indo para a obesidade, né? Essa é uma foto satirizada do padrão de evolução do homem, né? Que hoje, na vida moderna, a gente saiu do macaco, chegou no humano, né? Mas aqui a obesidade que está tomando conta aí, né, do Brasil e do mundo. Bom, mas só a obesidade, o que mais a gente vai ver, né, que está envolvido nisso tudo? Toda essa diminuição de atividade física, né, do nosso dia a dia vai
ter uma relação muito grande com as doenças que vão estar aparecendo por conta disso, né? Então, a hipertensão, né? A diabetes, e a gente já vê, inclusive, crianças sofrendo, né, desses males aí da vida moderna. Nossa musculatura, a gente vai ter uma grande deteriorização, né, dos músculos, tanto na sua quantidade quanto na sua qualidade. Isso vai gerar o quê? Diminuição da capacidade funcional, que é força, resistência, potência muscular vão estar diminuídos. E isso vai gerando um ciclo vicioso, né? Que quanto menos capacidade funcional você vai tendo, menos atividade física você vai tendo, e assim não sai desse ciclo vicioso, né? O que é interessante essas características? A gente vai tendo uma diminuição do metabolismo basal. Então, você vai gastando naturalmente menos calorias. Com isso, vai acumulando mais energia. A gente vai tendo um aumento do tecido adiposo, né? Que, por acaso, nossos pacientes nos procuram com essa queixa, né? O aumento do panículo adiposo, para a gente dar um jeito nisso. Bom, hoje se relata uma condição patológica que está se evoluindo cada vez mais. Você via isso muito comumente em idosos, né? A partir dos 60, 70 anos de idade. Mas hoje já se tem datado que mulheres a partir dos 30 anos de idade, né, já estão começando a desenvolver essa condição chamada sarcopenia, onde você vai ter, né, a perda involuntária da massa muscular, né, e ganho de tecido adiposo. Então, se a gente for ver aqui na imagem, olhe, a diminuição da massa muscular, né, aqui é um corte transversal, diminui massa muscular e aumenta, esse amarelinho é o tecido adiposo. Essa é uma condição, né, da vida moderna. E isso foi colocado num gráfico para a gente ter uma ideia, né? Você atinge o auge, né, dessa funcionalidade muscular por volta dos 25, 30 anos de idade. E aí, dependendo da sua demanda funcional, né, do quanto você pratica atividade física, exercício físico, vai ter toda uma relação, né, de queda dessa massa muscular, né? Lembrando que, a partir dos 40 anos, naturalmente, já começa a se ter uma perda dessa massa muscular, em torno de 8%, a partir dos 70 anos, 15%. Né? Bom, como que a gente faz para medir tudo isso? Né? Vai medir ganho de tecido adiposo, né? Com balança? Será que funciona? Então, hoje já se sabe que a balança, a gente não pode ter ela como um único recurso para avaliar esse tipo de condição, né? Ela pode ser uma das ferramentas que a gente tem, né, no nosso programa aí de avaliação. Veja só. Todas essas mulheres têm o mesmo peso. Olha que interessante. 69 quilos. Então, a gente vê aqui, né, mulheres mais baixinhas, mais altas, enfim, todas com 69 quilos. Então, você só se basear no peso para avaliar um paciente não é o adequado, né? Porque uma coisa que a gente não pode esquecer, né? A gordura, gente, olhe a quantidade dela em comparação com o músculo, né? O músculo, ele acaba sendo, né,
mais pesado, vamos assim dizer, do que a gordura. Por isso que algumas vezes a gente tem alguns pacientes que ficam entusiasmados, que vão começar a fazer tratamento estético, né? E começam a fazer também o exercício físico, né? E aí, se você só avalia esse paciente pela balança, o que vai acontecer? Na balança ele vai engordar. Mas ele engordou? Não. Ele ganhou massa muscular. Naturalmente, aumenta-se o peso. E isso não quer dizer uma engorda. E aí você vai ver que isso não quer dizer uma engorda quando você for avaliar perimetricamente nele. Ele vai estar com medidas menores, né? Então, quando aumenta o peso e reduz medida, é uma sinalização que houve ganho de massa muscular e perda de panícula adiposo, ok? Bom, IMC, muita gente também utiliza ele na avaliação, né? E isso não é mais comum dos profissionais, o próprio leigo, né, já sabe qual é o seu IMC, né? Que é o peso dividido pela altura ao quadrado, e aposto aqui que todo mundo sabe qual é o seu IMC, né? Será que o IMC é um bom indicador? Vamos ver. Olha só, essas duas pessoas, por acaso, eles têm o IMC igual, altura igual, o peso igual. E agora? Será que a gente está avaliando nossos pacientes com IMC? Não vai ser um dado, né, fidedigno. A gente pode até avaliar, mas não como um único, né, mecanismo de avaliação. O que é interessante a gente avaliar junto? O índice de adiposidade corporal. É esse que vai nos mostrar exatamente o quanto, né, esse indivíduo vai ter de massa gorda, que é o panículo adiposo, tá? E existe tabelas para isso, né, para saber qual é o ideal. Isso tem relação com o sexo, tem relação com a idade, né, do quanto estaria dentro da faixa do ideal. E a gente vai ver a progressão disso, né, homens, né, aonde realmente esse é o único indicador que nos dá a certeza, né, da quantidade da massa gorda nesses pacientes. Bom, como que se avalia isso, né? Aqui a gente vai ter um arsenal de métodos que normalmente utilizados e aqueles que são os melhores indicativos ou não, né? Para o índice de adiposidade corporal, gente, o ideal é a bioimpedância, né? E qual bioimpedância? Porque tem aquelas, né, que normalmente a gente tem no consultório, aquelas balanças, já viram? Que mede o peso e também mede a porcentagem de massa gorda. Acho que alguém tem essas no consultório, na clínica, né? Será que é ideal? Então, essas balanças, né, que fazem essa medida de massa gorda como plataforma no chão, né? O que seria isso? Você vai ter uma passagem de uma corrente elétrica subliminar, a pessoa não sente, e de acordo com a resistência à passagem nos tecidos, ela vai separar o que é gordura, né, e o que é o restante. Agora, essa corrente vai passar de um membro para outro e vai estimar um valor com relação ao restante do corpo, porque você informa qual é a sua altura. Então, imagina, se sobe uma pessoa lá ginoide, que a grande parte, né, dos nossos pacientes são ginoides, vai fazer uma leitura da quantidade de gordura da parte inferior do corpo e vai multiplicar, né, pelo restante. Nosso paciente talvez não seja obeso e vai dar uma obesidade. E a mesma coisa, ao contrário, pode acontecer. Uma paciente muito androide sobe nessa balança, né? Vai fazer uma leitura pequena da quantidade de gordura em membros inferiores, na hora que joga para relacionar com a altura, vai estar que ela está saudável, né? E, às vezes, ela é uma androide, né, que pode estar até, inclusive, com aquela obesidade central,
não vai apontar. Então, a melhor bioimpedância é essa, né, que você tem passando por todo o corpo ou pelo hemicorpo, né? Essas são as mais seguras e as mais certeiras. Mas a gente, para fazer avaliação de tecido adiposo local, hoje em dia, os ultrassons, né, que estão vindo de fora do país, com a proposta de se encaixar em iPhone, iPad, né? E esse probezinho você consegue fazer a aferição da camada de gordura. É algo que já está chegando e muito em breve eu acho que todos vão conseguir ter acesso a uma tecnologia aí muito simples, né? As fotos antes e depois, que todo mundo gosta, né? Também junto disso tudo é algo interessante para se ter, né? A fita métrica, né? E o adipômetro, que hoje em dia a gente também já tem alguns digitais, onde fica mais fácil a leitura, né? Ele já dá a medida certinha sem você ter que fazer a contagem ali dos milímetros, né? Então, várias facilidades vão vindo. Mas o cálculo aí do índice da adiposidade corporal vai ser dado pela a bioimpedância, né? Que é o mais seguro, né? Não descartando os outros que também podem fazer parte, serem coadjuvantes. Bom, aí a proposta que a gente faz para o paciente, né? Para cuidar da saúde. E aí, o que a gente vê? Tem que aumentar a atividade física e aumentar o exercício físico. E são duas coisas diferentes isso, apesar de, né, de não se ter muito essa separação, né? Atividade física é tudo que você faz no dia a dia, né, para dar mais gasto calórico. Então, por exemplo, você usar a escada ao invés do elevador é uma atividade física, né? Você ir andando na padaria ao invés de usar o carro, né? É uma atividade física. Exercício físico é quando você se propõe para desenvolver um condicionamento, né? Então, fazer uma academia com horário correto, num tempo correto, né? Isso seria o exercício físico. E o ideal é que se aumente, né, a prática dos dois no nosso dia a dia. Agora, a gente não pode esquecer o perfil do nosso paciente, né? Você precisa fazer exercício. Então, alguns assumem que é preguiça mesmo, né? Eu não gosto de exercício, eu tenho preguiça. Essa é uma das coisas que eu escuto bastante, né? E a segunda, que também escuto, eu não tenho tempo para exercício, né? Então, as grandes desculpas, né, que a gente tem no dia a dia. Mas aí, quando a gente tem uma proposta, né, de uma atividade na própria clínica, no próprio consultório, que diz respeito ao quê? 10 minutos, né, de uso do exercício físico a favor do ganho, né, de massa muscular, diminuindo aí a sarcopenia, né, e trabalhando, né, contra a flacidez muscular, que hoje é muito comum. A gente vê mulheres já muito novas chegando com queixa, né, de flacidez muscular, por exemplo, de adutores, né, essa parte interna da coxa, que às vezes a flacidez muscular, né, dá junto, a gente vai ver que tem a flacidez de pele também. Quem assistiu à palestra da doutora Ludmila Bonelli, né, no primeiro dia, ela falou muito sobre o aspecto celulítico, né, mostrando a flacidez de pele junto com o músculo, né, dando essas alterações do contorno corporal. Bom, enfim, 10 minutos você vai conseguir aí dar um treino adequado para esse paciente. E nesse tempo, gente, é possível você inserir, né, esse tipo de conduta dentro do seu procedimento, né? 10 minutos não é um tempo grande para se colocar dentro de um programa terapêutico. Bom,
essas são as nomenclaturas que a gente fala assim, plataforma vibratória, né, principalmente os mais novatos de profissão, eu nunca ouvi falar nisso, né? Mas o que será que é isso? Existe já várias publicações a respeito dessa tecnologia. Para quem gosta de estudar, tem aí várias pessoas ligadas, né, na profissão, professores, né? Essas são as palavras-chave de busca em bancos de dados, né? Mas o que mais se relaciona com a plataforma vibratória que a gente conhece é essa terminologia aqui, Whole Body Vibration, tá? A plataforma vibratória corporal. No PubMed, eu fiz essa busca para atualizar, né, ontem, para trazer o mais atualizado possível para vocês, porque todo dia está chegando artigo novo, né? E com essa palavra-chave da Whole Body Vibration, só tem, gente, 1.779 artigos publicados a respeito, para tudo que você imaginar, né? Com várias funções de recurso terapêutico para várias disfunções, né? Ela é muito estudada fora do Brasil, né? Os italianos têm muitos estudos a respeito da plataforma vibratória. Bom, um desses estudos, né, explicando assim, tá, mas para estética, né? No que a gente vai se beneficiar para melhorar só a flacidez muscular, né? Então, esse é um dos artigos que eu gosto bastante, né? Que ele fez uma avaliação sanguínea, né? Logo após um treino de plataforma vibratória, para verificar o que acontecia de efeito, né, agudo da plataforma vibratória. E foi, né, visto um aumento de 361% do hormônio do crescimento, o GH. O que o GH faz? Ele dá energia para o músculo. Mas ele tira essa energia de onde for para direcionar para o músculo. E olha uma coisa boa. Para direcionar a energia para o músculo, ele trabalha a favor da lipólise, né? Para que você tenha ácido graxo e glicerol para ser usado aí como, né, o substrato energético. Muito bem. Teve um aumento também de 7% de testosterona, né? E quem falou uhul? Não foi grande, mas foi um aumento, né? E uma diminuição de 32% do cortisol. Olha que interessante, o cortisol é o hormônio sinalizador do estresse, né? Então, por isso que se fala muito da plataforma vibratória melhorando qualidade de vida, né? Por conta de todas esses benefícios que você tem com a prática, né, do exercício na plataforma vibratória. Bom, começou de hoje isso, eu costumo usar uma frase assim, que eu falo que na estética nada se inventa, tudo se recria, né? A cada época pega-se um recurso que já existia, muda um pouquinho o jeitinho de apresentar, né? E está aí. O estímulo vibratório era utilizado, né, na época das nossas bisavós, né? Se tinha essas academias, esse era a roupa, era o traje de banho da época, né? Com as toquinhas, e era, vamos dizer assim, o maiozinho que se usava nessa época, né? Com cintas vibratórias, né? Esse era o must na época em tratamento estético, mas era um estímulo vibratório localizado. Então, chamando a atenção, que alguém já deve estar pensando, eu tenho um vibrador massageador em casa, será que é o mesmo resultado? Não é, tá? Porque a plataforma vibratória
A plataforma vibratória, ela vai agir de forma sistêmica. Então, para você ter essas liberações hormonais, tá? Você precisa ter a vibração sendo recebida pelo corpo todo, tá? O estímulo vibratório localizado dificilmente vai dar essas, né, esses aumentos aí que eu comentei hormonais. Bom, e aí o mercado tem de tudo de plataforma. Não sei se vocês já passearam tentando identificar os tipos de plataforma que tem. E eu sempre recebo algumas perguntas e dúvidas. Qual plataforma, né? Para quem não conhece a plataforma, então, enfim, a gente teria a oscilatória rotatória. A gente tem 2 motores, né, que vão rodar em direções opostas, dando uma oscilação rotatória, né, no piso da plataforma. Você tem uma vibração sem grande alteração, né, da parte visual da plataforma. A oscilatória recíproca, que é a que mais a gente encontra, tá, é a mais comum, né, ela vai ter um motor que ela faz um deslocamento, uma lateralização, tipo uma gangorra, né? E a oscilatória uniforme, que é uma que faz um movimento de cima para baixo, né? Muitas vezes você não consegue visualizar, porque o deslocamento é bem pequenininho, mas, enfim, o fabricante sempre vai informar qual é o tipo da plataforma aí que ele tá vendendo, né? Bom, isso começou da onde, essa história de plataforma vibratória, né? Essa vibração do corpo todo. Começou-se a observar que os atletas russos, eles tinham uma certa superioridade, eram sempre medalhas ouro, prata, bronze, né? Ninguém sabia por quê, né? Depois, com a caída do Muro de Berlim, que tudo, né? Tudo começou-se a entender o que acontecia lá na Rússia, né? Viu-se que grande parte dos atletas eram preparados por esse Vladimir Nazarov, ele era um educador físico, né? Que trabalhava com a plataforma vibratória com vários atletas, né? E, na sequência, a partir de 89, o programa espacial russo também começou a trabalhar com a plataforma vibratória com os astronautas. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas um dos grandes problemas, né, dos astronautas, eles saem da Terra, perde-se aí essa ação da gravidade que se tem e se diminui por conta disso, né, a produção, né, do osso. Então, eles perdem muito material ósseo nessas viagens longas que se faz fora, né, da Terra. Essa plataforma vibratória, ela vai desenvolver movimentos aleatórios, quer dizer, periódicos, né, constantes, em formato de ondas, que é esse desenho aqui, né? Essa é a vibração da plataforma vibratória. Existem outros tipos de vibração e também existem publicações científicas comentando dos efeitos deletérios de vibrações, tá? Esses estudos que falam dos efeitos deletérios de vibrações são essas vibrações aqui, ó, sem formato de onda, sem periodicidade, tipo aqueles que trabalham com britadeira, né? Ou motoristas que trabalham segurando a direção do ônibus, que tripida, né, o tempo todo de forma não constante, tá? E durante várias horas seguidas, vários dias, vários meses, tá? Então, a gente vai ver que, como característica, vai ser constante em forma de sino. Essa é a vibração da plataforma vibratória. As características físicas que uma plataforma, né, nos oferece a saber. A amplitude,
que é metade da diferença entre o maior e o menor valor de deslocamento ocorrido durante a oscilação. É isso aqui, ó. É o quanto vai haver aí desse deslocamento, tá? A frequência, taxa de repetição dos deslocamentos ao redor de um ponto fixo, que é o eixo, em 1 segundo. Então, essa frequência é muito falada e muitas pessoas se referem a ela como velocidade, tá? Mas, na verdade, a variável física é a frequência. Quanto maior a frequência, visualmente você vai ver que mais rápido vai ficar o estímulo vibratório, tá? E existe uma outra, quando a gente pega artigos científicos com relação à plataforma vibratória, dificilmente eles informam a frequência em hertz dessa plataforma vibratória. Eles informam para a gente a aceleração. Eles já fazem essa continha, tá, da frequência versus o deslocamento. Por isso que talvez seja muito interessante a gente sempre perguntar para o fabricante qual é o deslocamento da plataforma vibratória, né? Para que você faça a continha com a frequência que você vai trabalhar e você consiga, caso você queira reproduzir alguma publicação científica, tá? Bom, para que a gente entenda essa questão da aceleração. Uma plataforma vibratória apresentando frequência de 30 Hz, isso é um exemplo, tá? E uma amplitude de 4 milímetros, que normalmente é o máximo de amplitude que se tem nas plataformas vibratórias, para que se tenha benefícios e não malefícios, tá? Produz uma aceleração de 1,47 gramas ou 14,48, né, ms ao quadrado. A força de gravidade da Terra corresponde a 1 grama. Então, qual que seria a ação da plataforma vibratória? Aqui na Terra, a gente tem a gravidade. Então, você vai ter a ação da gravidade da Terra mais a ação da plataforma vibratória. É como se você tivesse uma hipergravidade simulada, tá? Por isso, os astronautas começaram a fazer uso da plataforma vibratória como exercício físico dentro das naves, para simular o efeito da gravidade. Agora, aqui na Terra, a gente tem a gravidade. Então, quando a gente faz o exercício na plataforma vibratória, você vai ter a ação da gravidade natural da Terra, mais a simulação da gravidade pela plataforma vibratória. Você vai ter isso duplicado. E isso é traduzido como o quê? É como se o nosso corpo fosse mais pesado e mais força você tem que fazer para fazer qualquer pequeno movimento. Está aí a explicação por que a plataforma vibratória normalmente é um tempo mais reduzido de trabalho sobre ela. Ninguém vai poder ficar 1 hora seguida em cima da plataforma fazendo exercício físico, porque é muito exercício físico, pensando-se, né, que você está associando aí a hipersimulação da gravidade. Ok? Bom, e como que esse exercício em cima da plataforma, né, acontece? A gente tem dentro dos nossos músculos, né, das nossas fibras, vamos dizer, essa estrutura, né, esse fuso que vai receber as vibrações. Ele é muito sensível a qualquer alteração, né? Ao receber esse estímulo vibratório, vai ser liberado o que a gente chama de reflexo tônico de vibração. Isso quer dizer o quê? Esse fuso vai levar a informação lá para um centro dentro da nossa medula de que está ocorrendo essa vibração no músculo e, como resposta efetora, vai fazer uma ativação dos motoneurônios, que nada mais é nada menos do que
os neurônios que vão controlar a contração muscular, onde involuntariamente você vai ter uma contração muscular imediatamente, né? Querendo ou não, a partir do momento que esteja na plataforma vibratória, esse arco reflexo, isso para quem é da área da saúde, que talvez tenha estudado reflexo patelar, por exemplo, é esse o estímulo, tá? Bom, e essas vibrações, né, vão fazer com que ajustes corporais aconteçam a todo momento. Por isso que, muitas vezes, os pacientes submetidos a treinos em plataforma vibratória, eles melhoram a postura. Por isso que é muito utilizado com essa finalidade também, por conta dos controles posturais, né, que se tem em cima dela. A todo momento, a pessoa tem que ir se ajustando para poder se manter equilibrada, né? E, ao mesmo tempo, gente, é uma proposta lúdica para o paciente, né? Ele adora, porque ele acha isso uma brincadeira, né? A sensação é muito confortável de primeiro, é tudo que ele gosta. Exercício em pouco tempo, que não sua, né? E é confortável, né? Ele se adequa muito a essa proposta. Isso é o interessante, né? Bom, existe isso pegando-se os trabalhos publicados de melhora de performance muscular, né? Um resumo de tudo isso seria aumento dos potenciais motores de todos os músculos submetidos à vibração, aumento da contração máxima voluntária, tanto concêntrica quanto isométrica, aumento da potência muscular, aumento do equilíbrio estático e melhora do controle postural, né? Muito bem, isso ao nível de performance muscular. E diminuição de massa gorda. Tem estudo já, né, falando sobre isso. O que é tudo de bom, né? Tudo que a gente precisa, né? A gente aumenta a qualidade, né, da fibra muscular, ao mesmo tempo que vai se conseguir fazer redução de panícula de pouso. Então, os estudos com relação a isso, tem um estudo muito interessante aqui, plataforma de vibração retarda a aquisição de gordura em ratas fêmeas. Isso foi feito com um animal, né? E botava os ratinhos na plataforma vibratória e viram que houve um decréscimo da gordura, da massa gorda desses ratinhos, né? E a concentração de leptina sérica diminuiu também. O que é interessante isso? O rato emagreceu, né? Exatamente, aqui no artigo se fala muito que você alterando a leptina, esse é o hormônio que controla a saciedade, a pessoa, né, no caso o animal, tem menos vontade de comer, né, como se ele ficasse mais saciado. Automaticamente vai emagrecer. Então, para quem trabalha aí com obesidade, né, seria um recurso muito interessante para se pensar nos procedimentos de emagrecimento, né? Um outro estudo, gente, é o efeito a longo prazo da plataforma vibratória da plataforma de vibração no tecido adiposo visceral, um relato preliminar. Esses foram em pessoas, né? Fizeram 2 grupos, indivíduos com sobrepeso e obesos que utilizaram a plataforma vibratória associada a uma dieta, né? E um outro grupo que, né, só fez a dieta. E aí, no final, a comparação, né, eu só peguei a conclusão do artigo, mas não acreditem em mim, leiam o artigo, né? Tem um colega fisioterapeuta que usa muito essa frase, estou plagiando ele neste momento, né? E ele comenta, acho muito interessante, está aí o artigo, vocês podem buscar no PubMed, né? E houve mais redução de peso, né? Desculpa, de gordura visceral a longo prazo, né?
quando comparado a indivíduos que utilizaram apenas a dieta. Então, aí mais um benefício que a gente tem da plataforma vibratória. Agora, já falando um pouquinho da prática, nossos órgãos, né, cada um deles tem as suas vibrações particulares. E a gente tem que tomar cuidado. Tem um trabalho aqui interessante desse autor, né, o Mester, que ele fala do perigo das plataformas vibratórias quando você utiliza com frequências de ressonância, né? Quer dizer, a mesma frequência de resposta de alguns órgãos, podendo ter ações deletérias, sangramentos, por exemplo. Existe, inclusive, relato de literatura falando de hemorragia vítrea pós-uso de plataforma vibratória. Então, a frequência nunca inferior a 20 Hz, para que a gente não haja uma interação, né, dos órgãos com essa vibração. E você não tenha aí repercussões do tipo as hemorragias. Essas são algumas contraindicações, né, sobre a plataforma vibratória, pegas de diversas publicações, né? Enfim, a gente tem que tomar... o receio da plataforma seria não indicá-la, né, quando você tem qualquer tipo de implante que não pode se modificar, se alterar a posição dele, né? Então, pacientes com DIU, gestante nem pensar, quem tem próteses, né, evitar, né? Cirurgias recentes, as tromboses, desde que a trombose esteja aguda, né? A quem teve trombose um dia, sem problema, né? Porque foi recanalizado. E doenças da coluna vertebral, hérnia de disco, discopatia, espondilolistese, essas seriam algumas contraindicações gerais, mas que deve-se avaliar a cada paciente, né? A possibilidade ou não de fazer uso. As complicações, sensibilidade muscular, esse veio do artigo de um pesquisador do Rio de Janeiro, né? Bernardo Filho, um artigo sobre plataforma vibratória. A sensibilidade muscular seria a dor muscular, porque é muito engraçado isso, quando você põe o paciente a primeira vez na plataforma, ele acha o máximo, ele acha acha graça, né? No dia seguinte, ele te liga. Márcia, assim, oi, o que é aquilo que você me pôs? Eu não consigo respirar de dor aqui no abdômen, né? Falei assim, você achou que era brincadeira, né? Então, você vai ter, né, no dia seguinte, a ação, né, desse exercício muscular, né, que é de alta, né, de alto rendimento aí, com o paciente sentindo essa dor, tá? Dor de cabeça, por isso que eu normalmente não faço todos os dias, sempre intervalo, pelo menos 2 vezes por semana, né, para se ter aí um período de repouso, de não se fazer essa atividade. O dor de cabeça, algumas pessoas que têm sensibilidade, então vejam que é contraindicado para quem normalmente tem crises de enxaqueca, porque a gente vai ter a vibração se repercutindo por todo, né, por todo o corpo, né? E aí as pessoas com tendência a terem enxaqueca vão ficar mais sensíveis ao estímulo. Prurido, então a gente vai ver que tem trabalhos publicados do uso da plataforma vibratória para isquemias periféricas, porque ela faz uma vasodilatação muito importante, né? E muitas vezes esse prurido tem relação, né, com essa vasodilatação importante. E o eritema, que é comum ficar com um eritema no local, exatamente pela vasodilatação. Então, para usar a plataforma, não é interessante que o paciente use sozinho, não em casa, né? Esse modelo residencial né, não deveria nem existir. Sempre deveria se ter um profissional ao lado, instruindo essa pessoa ao uso, porque quando está em cima da plataforma vibratória, você perde um pouquinho a consciência corporal. Por isso que é muito legal na clínica, no consultório, a gente ter espelhos ao redor da plataforma,
para que a pessoa possa fazer os controles posturais e não fazer nenhuma sobrecarga, né, em cima da plataforma. Então, treinamento, formação adequada, preparação do paciente. Então, aquele paciente que está começando na plataforma, eu vou ligando, desligando, né? Eu ensino qual é o exercício, ligo a plataforma, ele faz. Eu ensino qual é o próximo, eu ligo a plataforma e ele faz. Até ele saber a sequência certinho. Porque, às vezes, ele está na plataforma, ele fica te olhando como tem que fazer, né? Ele não entende bem como é e acaba assumindo posturas não adequadas em cima da plataforma, tá? Então, tem que preparar o paciente para fazer um treino, né? Sem desligar a plataforma, um movimento depois do outro. Um posicionamento, como eu comentei, os ângulos tem que estar sempre, né, a gente tomar cuidado com a lordose, evitar, né, que ela fique numa posição hiperlordótica, sempre com flexão de joelho e tentar, né, não usar movimentos compensatórios para tentar buscar o controle postural. Então, você tem que ficar do lado o tempo todo ajustando esse paciente, tá? Aí, a nossa eletroestimulação, que vocês já devem estar pensando, cadê a eletroestimulação, né? Ela só está falando de plataforma, né? Bom, junto com a eletroestimulação, só observando alguns detalhes, né, dela, né? Quem trabalha com eletroestimulação aqui? Tá. Alguém nunca trabalhou com eletroestimulação? Tá. Então, a eletroestimulação muscular, ela vai simular, né, uma contração muscular, né, como se ela fosse um comando cerebral, né, por isso uma simulação, né? Ela vai produzir essa resposta sincrônica nas unidades motoras do músculo, tendo aí a contração muscular, né? Essas correntes são as que mais usamos na estética, né? São as correntes de média frequência e, mais recentemente, chamadas de BMAC, né? Quem esteve o ano passado aqui no primeiro meeting da HTM deve ter assistido uma palestra do professor Fábio Borges, onde ele só falou, né, dessas BMACs. Para quem perdeu, gente, vale a pena ir para o YouTube, né, assistir essa palestra, né? Tá lá na íntegra, é bastante rica, com bastante informação, que vai facilitar aí para todos que trabalham. Então, normalmente, a que se usa na estética, né, para fortalecimento, é a de 1000 Hz ou 2500 Hz, chamada de corrente russa. Com relação, né, ao envelhecimento, olhem só que interessante. Já tem trabalhos falando que o envelhecimento, ele altera a fibra muscular. Ele altera a fibra muscular, passando várias que são rápidas, começam a se comportar como fibras lentas, né? Isso, né, a gente vai tendo diminuição da força muscular, né? Exatamente, olha só, atrofia das fibras do tipo 2, né? O que a plataforma vibratória estimula? Vocês lembram lá atrás? E já esqueceram. Fibras que tipo? 2, tá? Tá tudo casando, né? Que mais? Essas fibras tipo 2, que tem várias terminologias, esse trabalho muito legal da Viviane Minamoto, ela dá todas as características, porque tem gente que chama de fibra branca, tem gente que chama tipo 2, outros falam de contração rápida, enfim, né? Com várias terminologias que dizem respeito, né? A gente tem uma variedade aí de fibras, né? E que, conforme a demanda funcional, elas vão tendo, né, a sua característica, né? Lembrando que as do tipo 2, então, a gente vai perdendo, né, no decorrer, durante o envelhecimento, tá?
frequência de estimulação dessas fibras, gente? De 50 até 150 Hz. Por isso que quando se trabalha com corrente russa, algumas pessoas trabalham com a corrente russa 2500, né? Modulada em 50. É legal? Super legal. Outros em 80? Também. Por quê? Todos estão nessa faixa de estímulo, tá? Dessas fibras brancas. Essas, normalmente, não se trabalha na estética. Onde se trabalha mais elas? No desporto, tá? Pós-operatórios de cirurgias ortopédicas, né? De jovens e atletas, onde vai se fazer uma reabilitação, porque lesou, porque cortou, esse tipo de fibra. Na estética, nosso paciente é saudável, o que ele tem é sedentarismo e perda, né, mais precoce dessas fibras tipo 2. Bom, o que acontece, né, a diferença entre a contração muscular voluntária e elétrica? Na voluntária, na contração muscular, a gente tem a solicitação das fibras mais lentas primeiro. E depois, conforme o esforço, né, do exercício, vai se recrutando as fibras mais rápidas. E a eletroestimulação, a ordem é inversa. O recrutamento é das fibras mais rápidas primeiro. Pronto, olha que interessante. Tudo indo na direção do uso da plataforma e da corrente de eletroestimulação, no sentido de nos facilitar ao trabalho das fibras de contração rápida. Porque o envelhecimento, a gente perde elas. E aí, o que se faz nas clínicas? Liga o paciente na corrente russa e deixa lá ele descansando enquanto o aparelho contrai. Dá certo isso? Quando se faz isso, gente, não se recruta todas as unidades motoras, se recruta somente algumas. Você perde a efetividade da terapia. No mínimo, você precisa coadjuvantemente uma contração muscular voluntária para se ter efeito. Por isso que quem trabalha com correntes aí excitomotoras que não tem resultado para flacidez muscular, pode ter certeza que é porque o paciente está dormindo na hora que a eletroestimulação está acontecendo. E aí vem a possibilidade, para ele não dormir de pé, ninguém dorme de pé, né? E para contrair a musculatura sem que ele queira, plataforma vibratória, né? Pronto, aí tá, a gente tem os dois recursos que, quando bem empregados, né, vão nos dar um retorno aí interessante. O tema da palestra é o fitness do futuro, porque é algo muito recente. Esse trabalho foi recém-publicado, tá? E ele fala que os resultados mostram que o estímulo vibratório, junto com a estimulação elétrica, geram níveis considerados, aumento mais de 50%, devido a maior recrutamento. Então, que isso deve ser benéfico para tudo que é programa terapêutico e intervenção terapêutica, tá?